Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo. Você que está chegando novo aqui no nosso canal, ainda não conhece o nosso canal, eu me apresento, meu nome é Carlos Souza, certo? E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algo extremamente importante, um tema extremamente importante, vamos falar sobre dinheiro. Não é? Quem é que não gosta de dinheiro, né? Quem é que não gosta de dinheiro? O dinheiro é importante na vida da gente, né? Ele pode nos proporcionar muitas coisas, não é? Mas antes de mais nada, antes de começar a falar sobre o assunto, eu preparei aqui um material super legal que a gente vai meditar dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus, a respeito do dinheiro. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir uma coisa. Olha, vai aqui no like, aperta o like, legalzinho, aquele sinalzinho de legal, aperta aqui o like do nosso canal, do nosso vídeo, e também comenta e compartilha. Por que eu estou te pedindo isso? Talvez você possa até pensar assim, não, esse pessoal fica pedindo para a gente apertar o like, porque quanto mais visualizações e like tem, eles vão ganhando com isso. Vê só, isso também é verdade, mas não é só por isso. Isso é uma consequência. Mas na realidade, quando a gente pede para você apertar o like, é porque quando você aperta, o algoritmo do YouTube, ele entende a relevância desse conteúdo que está sendo entregue para você. Então ele vai e entrega esse conteúdo para muito mais pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso às coisas, ao entendimento, ao conteúdo desse vídeo e possam aprender em relação às coisas à luz da palavra de Deus, ok? Então vai lá, para o que você está fazendo agora, aperta o like, compartilha esse conteúdo aí e também comenta, deixa nos comentários o assunto que você quer tratar. De repente você tem um assunto aí que você quer tratar, você quer... Carlos, como é que isso aí, o que é que a Bíblia diz em relação a tal assunto? E aí você vai e deixa aí no comentário e a gente vai procurar dentro da palavra de Deus e vai esclarecer para você. Tranquilo? Então, aperta o like, comenta e principalmente compartilha nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Compartilha para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Também quero te chamar para você me seguir no meu canal do Instagram. Meu canal do Instagram, @carlos.souzajc. Lá você vai encontrar coisas do meu dia a dia, você vai encontrar mensagens bíblicas, mensagens de superação e muito conteúdo interessante para sua vida, beleza? Então vamos agora ao assunto. Antes de começar o assunto, pessoal, eu quero te esclarecer algumas coisas. Dinheiro, riqueza e prosperidade. Na sua mente, são a mesma coisa? Dinheiro, riqueza e prosperidade? Veja bem, não são a mesma coisa. E eu vou te explicar. Primeiro, prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade, gente, é crescimento. Prosperidade é um desdobrar, certo? É como uma semente, que você lança a semente na terra e ela fecunda, e ela cresce, e ela gera uma planta que cresce, vira uma árvore que dá fruto e que segue o processo da vida. Entendeu? Prosperidade é isso, é crescimento. Entendeu? Porque aprenda uma coisa. Quando o Criador, ele disse assim, veja bem, você aprendeu com a ciência que o homem nasce, cresce, reproduz e morre, não é isso? Eu aprendi com o Criador que depois que ele disse faça-se, depois que ele deu a ordem com a palavra dele, a vida é um desdobrar que se desenrola e volta para ele no final, entendeu? Então prosperidade é isso, gente, é crescimento, é um desdobrar. Então entenda, se você quer prosperidade na sua vida, é quando você tem um crescimento. Quando você não tem esse crescimento, você está estagnado, então você não é próspero, ok? E riqueza. Riqueza, você tem riqueza. Riqueza você tem. Como assim, Carlos, eu tenho riqueza? Tem riqueza. Riqueza é tudo aquilo que o Criador já te deu.
é a tua vida, é a tua saúde, é a tua família, é o pão de cada dia, é a tua casa para morar, a oportunidade de ter uma casa para morar, de ter uma cama para dormir, os parentes, né, a família ali te acolhendo, é também o sol que ele dá todos os dias, o sol lindo e maravilhoso, né? Ele dá para você, ele dá a chuva, ele dá a água para beber. Gente, você já parou para observar que coisa maravilhosa é a água? É belíssima, uma das coisas mais lindas que Deus proporcionou na vida da gente é a água, gente. Quando a gente se refresca, a gente toma banho, vá diante de uma cachoeira e fique contemplando ela para você ver que coisa linda que é a água, né? A natureza em si, os pássaros, as árvores, não é? Os mares. Então, tudo isso, gente, é riqueza. Você é rico. Talvez você nunca tenha parado para observar as coisas dessa forma, mas você é rico e não se deu conta disso ainda. Você já tem riqueza. Você só precisa olhar para a riqueza que Deus te deu com um pouco mais de carinho. Ok? E dinheiro, Carlos? Dinheiro. Dinheiro é apenas uma ferramenta de troca. Dinheiro, desde quando, há milhares de anos, quando o homem instituiu na terra, né, a troca de mercadorias, né? Alguém tinha uma coisa e precisava da outra, né? Eu tinha, por exemplo, eu plantava macaxeira e eu queria comer mamão. Aí o outro colega lá plantava mamão, aí nós trocávamos, né? Quando o homem sentiu essa necessidade de trocar as coisas, ele criou o escambo, né? Há milhares de anos. E com o passar do tempo, com a evolução das coisas, foi criada a moeda e foi dado um valor às moedas, né? Que depois evoluíram para cédulas, né, até os dias de hoje. E hoje até moeda digital tem, né? Então veja só, dinheiro é apenas uma ferramenta de troca. Qual é o segredo, Carlos, com o dinheiro? Eu vou te contar daqui a pouquinho. Vamos continuar o assunto? Então veja só, vamos começar a falar sobre isso. É pecado ter riqueza, é pecado ser rico, é pecado ter dinheiro, na verdade, né? É pecado ter dinheiro. Há muitos anos, durante muitos anos na sua vida, você que lê a Bíblia, você que frequenta uma igreja, você que ouve pregações, você ouviu coisas, né? Você ouviu versículos bíblicos que foram lidos para você e talvez você tenha entendido de forma errada esse versículo bíblico. E eu separei 3 versículos aqui para que a gente possa debater sobre ele, para que a gente possa ter um entendimento sobre ele. Que versículo é esse? Primeiro, eu quero pegar aqui para você, né, o versículo que se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 17, que é a parábola do jovem rico. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Olha só, você muitas vezes deve ter escutado esse versículo, essa leitura, e você pensou assim, poxa, dinheiro não é coisa de Deus, a gente não deve desejar ter dinheiro. Por quê? Olha, diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus estava falando sobre isso, não foi isso? Só que, o que é que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer que você não deveria almejar ter dinheiro. Jesus era contra o dinheiro. Será que era isso que Jesus estava querendo dizer aqui? Olha só, precisamos analisar o contexto. O contexto era exatamente um fato que aconteceu. Um jovem que veio ao encontro de Jesus, chamado jovem rico, ele chega para Jesus e diz assim, mestre, o que é necessário para obter a vida eterna? O que é que preciso fazer para obter a vida eterna? Primeiro, gente, analisa uma coisa, jovem rico, o nome dele já está dizendo, jovem. E ele diz que ele era jovem e que ele era rico. Então, o que isso significa? Que ele não trabalhou para ter aquela riqueza. Que provavelmente, na cultura dele lá, ele era herdeiro, ele não fez nenhum esforço para ter aquela riqueza, certo? E aí, detalhe, Jesus chega para ele e diz assim, você cumpriu os 10 mandamentos, você cumpre os 10 mandamentos? Aí ele disse, eu cumpro.
Olha só, não cumpre. Ninguém cumpre os 10 mandamentos. Por quê? Porque a lei ela foi colocada exatamente para isso, para mostrar para nós que nós não temos condições de cumpri-la, que nós somos falhos e pecadores, não temos condições de cumpri-la à risca. Nós temos que nos esforçar para cumprir, é diferente. Mas que conseguimos, não. Nós não conseguimos. Então, agora Jesus chega para o jovem rico, pergunta a ele e ele diz, eu cumpro os 10 mandamentos, Senhor. Arrisca. Aí Jesus vai e faz um teste com ele. Jesus faz um teste com ele no primeiro mandamento. No primeiro, eu quero ver se você cumpre mesmo. Ele chega no primeiro mandamento e faz um teste com ele. Qual é o primeiro mandamento? Quem lembra aqui? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus chega para aquele jovem e diz assim, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Olha, ele estava diante de uma oportunidade única na vida dele. O próprio Deus encarnado chegou para ele e disse assim, desfaz de todas as riquezas terrenas e vem e segue-me. Olha só, que oportunidade que ele estava. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O primeiro mandamento ele não conseguiu cumprir. Ele simplesmente chegou e disse, se entristeceu, né? A Bíblia diz que ele se entristeceu e ele deu as costas e saiu de mansinho. Então, na sequência, foi que Jesus virou para os discípulos e disse essa palavra. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Primeiro, gente, a gente precisa entender uma coisa. O que significava essa expressão, camelo passar pelo fundo de uma agulha? No muro de Jerusalém, havia os portões principais da cidade e ao lado dos portões da cidade existia uma fenda, certo? Que era uma passagem bem estreita, que era chamada de agulha. E na ocasião do Shabat, né, no sábado, quando os portões eram fechados e os judeus eles entravam para as suas orações, para se dedicar às suas orações no dia de sábado, então quem viesse atrasado ou quisesse entrar na cidade não podia entrar porque os portões estavam fechados. Então a pessoa tinha que vir com o seu camelo, que era o transporte da época, e passar por aquela fenda, pelaquela fenda que existia no muro da cidade, ao lado dos portões. Era uma abertura estreita, pequena, baixinha, que tinha que, para entrar, ele tinha que tirar toda a carga do camelo, e era o maior sacrifício para o camelo passar ali naquela fenda, naquela aberturazinha para ele passar, entrar na cidade. Porque o camelo, ele, com aquela corcova grande, alto, ele tinha que se baixar todinho para entrar ali naquela fenda. As pessoas não entendem isso, não sabem de história, não conhecem, não procuram conhecer do que está se tratando, e aí elas começam a confundir, acham que é pegar o animal, o camelo, passar do fundo de uma agulha de costurar. Não é isso. Então, o que é que Jesus estava dizendo? É muito mais fácil, com toda aquela dificuldade, pegar um animal e passar por aquela fenda do que um rico entrar no céu. O que é que Jesus estava falando? Ele estava falando do coração. Jesus não estava contra o dinheiro. Ele estava falando do coração. Porque o grande problema não é você ter dinheiro. O problema é o dinheiro dominar o seu coração. O dinheiro jamais pode lhe dominar. Jamais você deve ser escravo do dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro tem que lhe servir. O dinheiro é uma ferramenta de troca. Ele tem que lhe servir e não você ser escravo dele. Outro versículo conhecidíssimo na palavra de Deus, que nós costumamos ouvir dentro da palavra de Deus, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 24. É um texto, eu não vou ler todo. Mas o primeiro diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e o ladrão rouba. Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Olha, na sequência desse texto, Jesus está exortando os discípulos acerca da ansiedade pelas coisas da vida, pelos problemas da vida, né?
Não vos preocupeis com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, certo? Porque olhai para o linho olhai para o lírio dos campos, que não tecem nem fiam. No entanto, nem Salomão, em todas as suas riquezas, ele se vestiu tão bem quanto eles. Olha para os pássaros, né, que Deus alimenta. Jesus estava orientando acerca da ansiedade, para que você não fique ansioso pelas coisas da vida. Então Jesus ele começa falando sobre esse texto, certo? De não ajuntar dinheiro, e ele fecha no versículo 19, e ele diz assim, olha, ele fala sobre Mamon, ele fala sobre Deus e sobre Mamon. Vamos ler o versículo 24, olha. Capítulo 6, versículo 24 de Mateus. Ele fala exatamente sobre Mamon, né? Mamon era uma entidade, um Deus, né, da riqueza. E o versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma entidade, um deus pagão, que representava a riqueza, o dinheiro. Então o que é que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo, olha, sossega o teu coração, não fica ansioso pelas coisas da vida. Não coloca o teu coração, a tua confiança na riqueza, no dinheiro. Não fica juntando dinheiro, se preocupando que aquilo ali é que vai te dar a tua segurança. Não, porque aquilo ali a traça rói, aquilo ali o ferrugem come, aquilo ali o ladrão mina e rouba, mas ajunta tesouros no céu. Porque os tesouros do céu, nem o ladrão mina, nem rouba, nem a traça rói, nem a ferrugem também. É isso que Jesus estava dizendo. Você lembra daquele versículo que diz assim: uns confiam em carros e em cavalos, eu, porém, farei menção do nome do Senhor dos Exércitos? Pois é, o que Jesus estava querendo dizer era isso, que você tinha que ter o teu coração confiante nele, entendeu? Não confiante nas riquezas terrenas. Ele não estava dizendo que você não podia ter dinheiro. Mas vamos dar continuidade. Tem mais um versículo extremamente conhecido, né, que a gente sempre ouve falar sobre ele, que as pessoas leem, mas não explicam direito. E eu quero falar para você, está em Timóteo, capítulo 6, versículos 10 e 11. Diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, o versículo aqui, ele não está falando que você não deve ter dinheiro, porque o dinheiro é a raiz dos males. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, ele está dizendo o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Então, é preciso você refletir e entender, é preciso esclarecer bem isso, que as pessoas leem, né? Leem para lá, leem para cá, e dizem, olha, a Bíblia está dizendo que eu não posso ter dinheiro. Eu não posso ter dinheiro porque quem tem dinheiro, quem fica atrás de dinheiro, é a raiz do mal, o dinheiro é a raiz do mal. Não, gente, o dinheiro não é a raiz do mal. O dinheiro é apenas uma ferramenta de troca, gente. Você tem que entender isso, você tem que botar isso na sua cabeça. O dinheiro não pode lhe dominar. É como se você tivesse, eu tenho uma caneta. Eu tenho uma caneta e você tem uma borracha, né? Um apagador, né? E aí eu tenho duas canetas, vamos botar aqui, eu tenho duas canetas, né, dessa aqui. E você tem um apagador. Aí eu chego para você e diz, olha, fulano, eu estou precisando de um apagador desse aí. Aí o cara chega para mim e diz assim, olha, eu preciso de uma caneta dessa tua aí. Aí você, vamos trocar? Eu te dou o apagador, você me dá a caneta. Eu te dou a caneta dessa, você me dá o apagador. Então você fez uma troca. É uma ferramenta de troca, é simplesmente isso, uma ferramenta de troca. Entendeu? E ele não pode te dominar. Ele não pode te dominar, você tem que ser maior do que ele. Né? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Outro dia desse eu fiz uma parada sinistra, maluca. Eu peguei algumas notas de dinheiro, né, um total de R$220, um dinheiro que eu tinha trabalhado bastante e estava pensando até em fazer um investimento, investir em alguma coisa, comprar alguma coisa para vender.
não é? E eu peguei esse dinheiro e coloquei debaixo dentro do meu sapato, debaixo da sola do meu pé. Dividi, botei um num pé e outro no outro. E passei 7 dias e 7 noites com esse dinheiro debaixo do meu pé. Olha só, tem gente que chama isso de simpatia. Isso não é simpatia. Isso não é simpatia, isso é uma técnica. Qual é a finalidade disso? A finalidade disso é falar para seu cérebro, é deixar claro para seu cérebro que quem está no controle é você e não ele. É como se você dissesse assim, olha, é você que é meu escravo. Não é você que está acima, você não está acima da minha cabeça, você está embaixo do meu pé. Não é você que manda em mim, sou eu que mando em você. Eu não sou seu escravo, você que é meu escravo. Eu não lhe sirvo, você está aqui para me servir. Entendeu? Então depois eu peguei esse dinheiro e paguei umas coisas que eu precisava pagar e pronto, acabou, foi embora, entendeu? É uma coisa meio louca, né? Mas não é não. Isso aí é poderoso, é importante, gente. É importante que você tem que falar para o dinheiro, que você tem que ter essa consciência dentro do seu cérebro e mostrar ao dinheiro que não é ele que manda na sua vida, é você quem manda nele. Não é ele que serve, não é você que serve a ele, é ele que serve a você. Entendeu? Então olha só, o que Paulo estava dizendo para Timóteo aqui, não era que dinheiro era ruim, gente. Para a gente concluir esse versículo, ele estava dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque muita gente, por amar demais o dinheiro, eles matam, roubam. Tem gente que acaba com a vida do próximo por causa de dinheiro, gente. Tem gente que faz uma trama terrível e destrói a vida do próximo por causa de dinheiro, como se ele fosse levar, gente, como se o caixão tivesse gaveta e ele fosse levar para a eternidade toda a riqueza. Tem gente que passa a vida toda roubando, né, juntando, fazendo falcatrua, tramóia para poder juntar dinheiro, para poder dar golpe nas pessoas e junta, até parece que ele vai levar aquilo ali. Quando a vida acabar, ele vai levar aquilo ali. Não vai, gente, fica tudo aí. Então, olha só, eu acredito que eu esclareci para você sobre esses 3 versículos da Bíblia, mas tem mais, eu quero falar sobre umas coisas para você aqui. Algumas crenças, certo? Algumas crenças que você precisa reconfigurar na sua cabeça. Talvez você tenha dificuldade com o dinheiro, talvez você tenha dificuldade para ter riquezas, né, dinheiro, prosperidade na sua vida, né? Você crescer, você ser uma pessoa com posses financeiras, por conta de algumas crenças que foram incutidas no seu subconsciente e você precisa reprogramar a sua mente em relação a isso. Primeiro, você deve ter ouvido muitas vezes quando você era criança, você deve ter ouvido dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios: menino, não pega nesse dinheiro não, que esse dinheiro é sujo. Tira a mão do dinheiro, que o dinheiro é sujo. Vai lavar a mão, menino, que é sujo o dinheiro. Então, aquilo vai ficando incutido no seu subconsciente e você começa a criar uma crença que você não percebe, ela está guardada lá no seu subconsciente, de rejeição ao dinheiro. Então o que é que acontece? Isso faz com que você tenha dificuldade em ter dinheiro na sua mão, não é? O dinheiro sempre chega e vai embora, nunca tem progresso sua vida financeira. Olha só, então dinheiro é sujo. Olha, claro, o dinheiro passa de mão em mão, gente. Mas não é só dinheiro que você pega que tem bactéria, que tem micróbios, não. Você tem muita coisa que você pega, né, que tem bactérias e tem micróbios. Então você tem sempre que ter higiene. Independente disso, você tem sempre que lavar suas mãos, né, evitar estar passando a mão no rosto com frequência, na boca, né, para você evitar proliferação de bactérias e micróbios. Então, independente de dinheiro ou não, tem muita coisa suja que você pega na mão e você aprendeu que era o dinheiro que era sujo. E é por isso que você tem dificuldade de ter o dinheiro em suas mãos. Outra coisa, gente, dinheiro não cai do céu, nem nasce em árvore. É preciso você aprender isso, certo? Não existe uma planta, um pé de dinheiro, não é? Como é que se faz dinheiro, gente? Como é que o dinheiro chega na minha mão? Como é que eu consigo ter dinheiro? É simples, gente. Eu só consigo ter dinheiro
se eu poupar, se eu aprender a guardar o dinheiro, uma parte dele, e fazer um investimento, porque, como eu falei, dinheiro não nasce árvore, não existe pé de dinheiro. Dinheiro é quem faz dinheiro. Você investe e aquele dinheiro traz um retorno para você, certo? Um investimento. Então, põe isso na sua cabeça. Se você não poupar, se toda vez que você recebe o seu salário, você gasta tudo, paga tudo e não guarda sequer um pouquinho, porque mesmo que você gaste, mesmo que você pague, você guarda um pouquinho que seja, mas todo mês você vai lá e guarda um pouquinho, todo mês você vai lá e guarda um pouquinho, vai juntando, vai chegar uma hora que aquele dinheiro ele tem uma quantidade razoável, você vai, começa a estudar uma possibilidade, como é que eu posso investir esse dinheiro, para ele trazer mais dinheiro para mim, certo? E eu quero que você veja outra coisa, você vai estudar sobre renda passiva, viu? Estude sobre renda passiva. O que é renda passiva? Aquela renda que ela fica trazendo rendimentos para você enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, ela está lá funcionando para você. Existem vários tipos de renda passiva e você precisa estudar um pouco sobre isso. Então entenda isso. Dinheiro é quem faz dinheiro, é quem produz dinheiro. Entendeu? Outra coisa, já disse para você, dinheiro é uma ferramenta de troca. Dinheiro tem que ser seu escravo e não o contrário. Olha, outra coisa. Para pensar. Quero te fazer essa pergunta. Você consegue abençoar mais a vida das pessoas? Você que tem um coração bom, que é cristão, né? Você que quer ajudar, gosta de ajudar o próximo. Você consegue mais ajudar a vida das pessoas. De que forma? Sendo pobre, não tendo nada na sua vida, ou você tendo condições, você tendo dinheiro. Então, muda esse pensamento na sua cabeça, faz um mindset, uma mudança de mentalidade na sua cabeça em relação ao dinheiro, gente. Você precisa do dinheiro, certo? Para que você possa ajudar outras pessoas, ajudar muito mais as pessoas. Você vai poder abençoar muito mais as pessoas se você tiver dinheiro. Se você não tiver nada, você não vai poder dar nada, né? Ou até você dá um pouquinho. Você tem pouco, você vai dar pouco, mas se você tem muito, você tem condições de dar muito mais, ajudar muito mais pessoas, né? Outra coisa, trabalho, gente, ele é bíblico, viu? Ele é bíblico. Você diz assim, meu Deus, trabalhar é coisa muito ruim. Olha, trabalho é bíblico e ele vem muito antes do pecado, viu? Tem gente que acha que o trabalho, ele foi um castigo após o pecado, porque Deus disse assim, agora você vai lavrar a terra do suor do teu rosto comerás. Mas, se você for observar, lá em Gênesis, antes do pecado, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e o colocou no jardim para lavrar o jardim. Então, o homem já cuidava do jardim antes do pecado, certo? Então, o trabalho, ele é digno, ele é bíblico, não é? E por que eu estou falando de trabalho? O que tem a ver com trabalho? Porque, claro, trabalho é que produz dinheiro. Você trabalha, ganha o dinheiro, mas aí vem o outro detalhe interessantíssimo. Trabalho sem poupar e investir não leva ninguém a lugar nenhum. Eu fiz questão de anotar essas coisas para falar para você, porque não adianta você trabalhar e você não juntar nada, certo? Você não pegar aquele valor que você recebeu, tirar uma parte, por mais pequena que seja, que você consiga tirar, você guardar e ir juntando, para depois você fazer um investimento, né, bem estudado, investimento calculado, para que aquele investimento lhe traga retorno e você possa ter posses, riqueza. Olha só, essas coisas todas que eu estou falando, gente, é para que você entenda. Deus não tem nada contra o dinheiro. Jesus não é contra o dinheiro, e eu vou te provar isso dentro da Bíblia. Olha só, Jesus falou isso para o jovem rico, mas existia um homem chamado José de Arimateia, que era muito rico e que era amigo de Jesus, amigo pessoal de Jesus, discípulo de Jesus. José de Arimateia, ele com as suas riquezas, ele abençoou o ministério de Jesus.
Olha só, então, dinheiro, gente, ele é importante quando você utiliza ele para o seu bem, o bem da sua vida, da sua família, para abençoar outras pessoas e para o reino de Deus, não é? Quando você está abençoando outras pessoas, você está abençoando o reino de Deus, entendeu? Então, o dinheiro, a finalidade é essa. José de Arimateia, ele, através da riqueza, do dinheiro que ele tinha, ele conseguiu pedir, né? Ele conseguiu, através do network, né, que é a habilidade de se relacionar, ele foi lá e conseguiu autorização. Ele era um homem nobre, conseguiu autorização para tirar Jesus da cruz e colocar Jesus em uma tumba de rico, que naquela época as pessoas que eram crucificadas eram pegos e jogados lá, ó, o corpo lá, ó. Era aquele vale, um monte de corpos lá, onde os animais, os corvos, os urubus, vinham lá, né, e comiam as carnes deles. Mas Jesus foi diferente, porque o seu amigo José de Arimateia, que era rico e que usava a sua riqueza para servir ao reino de Deus, ele usou de network, ele foi lá e conversou e conseguiu, através da sua influência, retirar o corpo de Jesus da cruz, embalsamar Jesus com o mais precioso que tinha, de mirra, incenso, e vestir com o mais puro linho que só os ricos da época vestiam. E ele também coloca Jesus numa tumba de rico, uma tumba de sua propriedade, né? Olha só. Também eu quero falar para as mulheres, olha só, gente. Você sabia que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus com seus bens? Olha aí o quanto o dinheiro era importante e o quanto Jesus não era contra o dinheiro. Eu vou te provar isso dentro da palavra de Deus, certo? Está no livro de Lucas, capítulo 8. Pega a tua Bíblia aí, abençoado, pega a tua Bíblia e vem ler comigo Lucas, capítulo 8. E a gente vai ler os versículos... 8, versículo 1 diz assim, olha: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E, olha aí o detalhe, versículo 2, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, né? E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Olha, Joana era mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, um homem de posição, a sua esposa, né? E também, olha, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Olha só que interessante. Vocês, mulheres, parabéns, mulheres. Então Jesus não tem nada contra o dinheiro. Inclusive vocês, mulheres, têm todo o direito de serem prósperas, porque a Bíblia mostra aqui em Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, que as mulheres que tinham riqueza, dinheiro naquela época, sustentavam o ministério de Jesus. Então não há nenhum problema em ter dinheiro, não é? E para finalizar, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu guardei, que eu separei nesse vídeo, para esse vídeo, né? Eu acredito que não, já falei tudo, mas eu quero finalizar. Com um versículo, né, que é fundamental. Ah, tem uma coisinha mais aqui. É o seguinte, gente. A Bíblia está carregada de exemplos de homens de Deus, que foram prósperos e ricos, né? Ricos, prósperos e com dinheiro, né? Com riquezas. Na época não existia bem a moeda ainda, mas existia a troca, existia os bens, né? Pessoais, olha só. Vamos lá. Abraão foi um homem extremamente próspero. Quando Deus manda Abraão sair de Ur dos Caldeus e diz: vai para a terra que eu te mostrarei, lá naquela terra, a terra de Canaã, ele permitiu que Abraão crescesse, progredisse financeiramente de tal forma que Abraão comprou toda aquela terra, toda aquela região.
E não era à toa que Deus disse, tirou o povo do Egito para levar, para tomar posse daquela terra, não, porque aquela terra Deus tinha dado a Abraão. Abraão comprou. Se você for pesquisar, você vai ver que Abraão abriu mão de toda a riqueza que a sua família tinha em Ur dos Caldeus e saiu peregrinando. Mas quando chegou lá, Deus disse, olha, entenda que não é o lugar que deixa você próspero e rico, mas você é próspero e rico onde você estiver, desde que você esteja comigo. Eu te abençoo por onde quer que você andar. E Abraão se tornou próspero e rico. Jacó, seu filho, olha só. Jacó, a Bíblia diz que onde ele colocava a mão, Deus abençoava e o negócio crescia, gente. Crescia assustadoramente. Tanto que Labão, seu tio e seu sogro, né? Se tornou seu sogro. Ele fez um acordo e trapaceou com Jacó. Ele pediu para Jacó ficar tomando conta do seu rebanho e cuidando do seu rebanho durante 7 anos, para que ele desse a mão da sua filha, que ele tanto amava, né? Raquel, ele amava muito Raquel. Aí ele vai, passa 7 anos, e aí Labão começa a perceber que onde Jacó colocava a mão, prosperava, e o rebanho estava crescendo assustadoramente, as riquezas de Labão estavam crescendo, as posses, né, de Labão estavam crescendo assustadoramente. Então Labão agora resolve fazer, passar a perna, né, como diz, né? Ele resolve enganar Jacó, e ele, em vez de dar Raquel, ao invés de dar Raquel, ele dá Lia, né? Vá lá ler o texto que você vai entender como foi que ele fez para enganar Jacó. E ele deu Lia primeiro. Aí Jacó, quando descobre, diz, você me enganou. Aí ele disse, se você ficar mais 7 anos comigo, né, trabalhando comigo, eu te dou a outra que você ama. Ele matou 2 coelhos com uma paulada só, como se fala, né? Porque Lia era mais velha e estava encostada, não arrumava casamento. Então ele queria, né, que Lia se casasse porque era primogênita dele. Aí ele vai e usa desse artifício. Mas o que é que eu quero que você preste atenção aqui? Jacó era um homem próspero e rico, muito rico, né? Porque Deus o abençoava, estava com ele. O próprio Jó, meu amigo, minha amiga, o Jó era um homem de muitas posses, muito abençoado por Deus. E mesmo depois que Deus permite que toda aquela devastação passe sobre a vida dele, como prova da fé dele, a Bíblia diz que depois Deus deu tudo em dobro a ele. Então, Deus não tem nada contra que você tenha posses e riqueza. Eu estou provando dentro da Bíblia isso aqui. Não tem nenhum problema em você ser próspero e ter riqueza. Deus não tem nada contra isso. O que é que Deus está querendo de você? É o seu coração. Ele está querendo que você não coloque o seu coração na riqueza, não é? Ele está querendo que você coloque ele em primeiro lugar sobre todas as coisas. Que no momento que se ele chegar a uma prova, uma prova bastante intensa, assim, digamos assim, que ele chega e diz, vamos para tudo ou nada. E ele diz, eu quero que você se desfaça de tudo que você tem. Pega tudo que você tem, como ele fez com o jovem rico. Vem dar para os pobres, né, e vem e segue-me. Aí sim, aí a prova de fogo. Será que você tem coragem de fazer isso? Não é? Não é? Porque tem muita gente por aí que está dizendo para você que dinheiro é do mal, né? Que você não deve desejar o dinheiro, mas ele tem riqueza, gosta de riquezas, e quando Jesus, se um dia por acaso Jesus fizer essa pergunta a eles, ele não vai querer abrir mão da sua riqueza, do seu dinheiro, né? Outro, Davi era simplesmente um pastor de ovelhas do seu pai esquecido, vivia lá no fundo do curral, lá cuidando das ovelhas, ninguém se lembrava nem dele, mas Deus pegou ele e colocou ele no trono, né? E deu a ele riquezas, muitas riquezas, morando no palácio, regalias, vida boa, né? Para poder ele usufruir e glorificar o nome de Deus através de tudo isso. Salomão, seu filho, um dos homens, acho que um dos homens mais ricos de toda a terra, né? Salomão, de toda a Bíblia, fala que a riqueza de Salomão é coisa extraordinária, né? Então, gente, está mais do que provado aqui que não há nenhum problema em ser rico, em ter dinheiro. O problema está onde você bota o seu coração. E aí sim, agora eu quero finalizar
eu quero finalizar esse vídeo com um versículo que é uma promessa linda e maravilhosa, tremenda, que Deus ele faz para mim e para você, o povo dele, que se encontra aqui em Deuteronômio capítulo 27, Deuteronômio 27, vamos aqui, Deuteronômio 27 Deuteronômio 28, versículo número 13. Olha só que promessa linda que Deus faz, mas aí tem a chave, você precisa pegar a chave aqui, ó. Você precisa pegar o segredo. O Senhor Deus, Deuteronômio 28, versículo 13 diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Aí vem o segredo: se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena, né? Que hoje te ordenou para o guardar e cumprir. Então, gente, para fechar esse vídeo, eu acho que está mais do que claro para você que o segredo está onde está o seu coração. Você deve lutar, você deve trabalhar, você deve procurar riquezas, deve sim, você tem todo o direito. Porque Deus não te criou para ser cauda, Ele te criou para ser cabeça. Você é a imagem e semelhança de Deus, certo? E você tem todo o direito de acessar as riquezas do Pai. Porque você é filho por adoção através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E você tem todo o direito de acessar as riquezas do Pai. E o que é que você precisa entender? É que você tem que ter princípios. Você não pode abrir mão de princípios. Princípios é uma coisa que você jamais pode abrir mão, certo? Jamais você deve fazer coisas erradas para obter riquezas, certo? Você tem que obedecer os mandamentos de Deus e, acima de tudo, nunca, jamais se tornar escravo do que você possui. Escravo do dinheiro, escravo de casa, de carro, de posse, nem muito menos colocar essas coisas acima das pessoas. As pessoas sempre têm que vir em primeiro lugar na sua vida, depois as coisas, as posses. Porque se você não ama o seu próximo, ama você mesmo, você não está cumprindo os mandamentos, então logo você não estará debaixo dessa bênção que Deus promete para o seu povo. Então, você gostou do vídeo? Dá o like aí, ó, comenta e compartilha esse vídeo, né? Muda essa tua mentalidade em relação ao dinheiro, te liberta disso, né? Dessa escravidão, dessa escassez, porque Deus não te criou para isso. Deus te criou para ser feliz. Você tem direito. Você para de pensar que você não merece. Olha, eu não mereço. Você merece. É por isso que você não consegue prosperar. Porque você acha que você não merece. Então, quando você começa a lutar por uma coisa, que começa a vir as dificuldades, porque a dificuldade vai vir. Vai sempre vir a dificuldade. O que é que você tem que fazer? Persistir. Persistir até conquistar. Certo? Quando Deus, olha, deixa eu lembrar aqui a você, quando Deus tirou o povo do Egito, que passou pelo deserto, que chegou lá nas portas da terra de Canaã, o povo olhou e viu aquela terra farta. A Bíblia diz que os homens andavam com os cachos de uva assim nas costas, né? De tão farta que era aquela terra. Mas existia na terra gigantes, os anaquins, os gigantes. E Deus disse: olha, eu trouxe vocês até aqui para possuir a terra que eu lhes dei por herança. Mas vocês vão ter que batalhar. Vocês vão ter que lutar para conquistar a terra. Então, nada se consegue com facilidade. Tem que ter esforço, tem que ter luta e tem que ter batalha. Agora, é preciso persistir até o final, acreditar que você merece, que você tem direito e você vai conquistar, e você tem todo o direito de usufruir
das bênçãos de Deus sobre as suas finanças, sobre as suas vidas, certo? E ter posse e abençoar o reino de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Então, um abraço, fica com Deus, foi um prazer gravar esse vídeo para você, né? E fica aqui no nosso canal, curta e compartilha, porque aqui tem sempre conteúdo da palavra de Deus para o seu coração.